Nós vamos abrir a palavra do Senhor hoje no conhecido Salmo 23, mas eu quero destacar apenas um versículo de número 4. Antes eu quero pedir que você se inscreva nesse canal, isso é muito importante, e eu quero pedir que você deixe o seu like também, para que a gente possa divulgar esta mensagem para outras pessoas. Eu não sei como está a sua vida, mas talvez você esteja passando, vivendo, experimentando momentos difíceis, momentos de temores na sua vida. Na verdade, isso está acontecendo em todo o mundo, com todas as pessoas de todas as faixas etárias e de todos os níveis, independentemente de ser uma pessoa do campo ou da cidade, de ser uma pessoa que tem mais posses ou menos posses, pessoas que têm mais instrução ou menos instrução, isso não interessa. Mas nós estamos vivendo um tempo agora que tem sido um tempo de temores. E o salmista, no Salmo 23, no versículo 4, ele diz assim, preste atenção, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia, glória a Deus. O salmista faz esta declaração neste conhecido Salmo 23. É interessante que no início da pandemia do coronavírus, no ano de 2020, a Organização Mundial da Saúde começou a fazer aqueles alertas de que uma pandemia poderia acontecer. E as pessoas, logo depois, nós tomamos conhecimento, as pessoas começaram a morrer, pessoas queridas nossas, pessoas que nós conhecíamos, e isto no mundo inteiro. Quando a situação se tornou mais crítica na Europa, começando lá pela Itália, eu assisti um programa de televisão em que um repórter da TV italiana formulou uma única pergunta a várias pessoas diferentes. Eu até anotei aqui para não perder meu raciocínio, e a pergunta era a seguinte: a pandemia já estava acontecendo, e a pergunta era a seguinte: e agora, o que fazer? E agora, o que fazer? E aí ele começou a entrevistar várias pessoas. E eu selecionei aqui alguns exemplos. Ele perguntou a um jovem: e agora, o que fazer? E o jovem disse: e agora vou acreditar no futuro melhor. Ele perguntou a um homem: e agora, o que fazer? E a pessoa respondeu, aquele homem respondeu: vou continuar investindo na vida. Ele já era um homem maduro. Perguntou uma mulher também: e agora? E a mulher disse: vou me esforçar para superar o medo. Perguntou também a um adolescente que estava vindo à escola: e agora? E ele disse: vou cultivar a minha esperança. Como adolescente estava começando a vida, perguntou uma senhora: e agora? E ela respondeu: vou fazer a minha parte para vencer. E perguntou também a um idoso. E o idoso respondeu o seguinte: e agora? Agora vou depender unicamente de Deus. Todas essas respostas são respostas importantes e respostas que, na verdade, refletem aquilo que estava acontecendo ou que está acontecendo em situações diferenciadas no dia de hoje. Mas, de todas essas respostas, aquela pessoa idosa foi a mais sábia. Ela dizia: agora vou depender unicamente de Deus. Porque, na verdade, queridos, nós todos dependemos unicamente de Deus. Ainda que tenhamos os pesquisadores,
ainda que tenhamos a ciência, ainda que tenhamos a medicina, o pessoal da saúde, ainda que tenhamos um esforço governamental, ainda que tenhamos um envolvimento internacional, mas todos nós dependemos de Deus, somente de Deus. E aí, quando eu leio esse Salmo 23, que você conhece muito bem, e que no versículo de número 4, o salmista, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Na verdade, nós estamos vivendo uma época, você está vivendo uma época que é preciso não se entregar ao desespero. É preciso não se entregar ao desespero, porque é um tempo difícil. E como isto pode acontecer? O salmista, no Salmo 37, versículo de número 5, ele diz assim: ponha a sua vida nas mãos de Deus, desse Deus eterno, confie nele, e ele o ajudará, Você precisa estar ciente, você precisa estar convicto de que Deus é aquele que pode te abençoar, Deus é aquele que está cuidando da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus negócios, e é Deus que tem te sustentado. É como disse aquela pessoa já com a idade bem avançada: e agora vou depender unicamente de Deus, e somente de Deus. Eu vou entregar as minhas lutas, os meus temores, os meus problemas, somente a Deus, somente a Deus. Esses problemas, essas crises, elas acontecem, na verdade, esses temores acontecem no dia a dia e são acidentes de percurso. Quando eu abro a palavra do Senhor aqui em Provérbios, no capítulo 12, versículo 25, eu gosto muito do livro de Provérbios, eu encontro aqui uma mensagem muito significativa, muito apropriada, que diz assim a palavra do Senhor: as preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. As palavras amáveis nos alegram. As preocupações roubam a nossa felicidade. Talvez você esteja com temor do coração, talvez você esteja vivendo uma situação difícil na sua casa, na sua família, talvez você tenha até perdido um querido nessa pandemia, talvez você tenha perdido o seu emprego, não é isso? Talvez você não sabe realmente o que fazer, como proceder, você não tem ideia, mas você precisa saber que agora é tempo, mais do que nunca, de depender unicamente de Deus. É preciso não se entregar ao desespero. Segunda lição importante que a gente pode identificar para vencer os temores na vida: é necessário continuar cultivando os sonhos que eu e você temos na nossa vida, que temos para a nossa família, que temos para o nosso ministério, que temos para o nosso futuro, que temos para os nossos filhos, para os nossos netos, não é isso? Nós precisamos continuar sonhando. Precisamos continuar sonhando. Quando eu abro aqui a palavra do Senhor, em 1 Crônicas, no capítulo 28, versículo 20, eu leio a palavra de Deus e o texto diz: seja forte e corajoso e mãos à obra, não desanime, nem tenha medo, pois o Deus eterno, o meu Deus,
estará com você. Ele não o abandonará, mas ficará com você até o fim. Que coisa maravilhosa! O Deus que nós servimos, o Deus que nós confiamos, esse Deus, ele continua conosco e continuará conosco até o fim. E quando nós temos esta certeza, nós descobrimos que nós podemos cultivar os nossos sonhos. O desânimo pode até se abater sobre nós, mas o desânimo não pode ter lugar especial na nossa vida. O desânimo se fortalece quando deixamos de sonhar, quando deixamos de acreditar, quando deixamos de viver, quando deixamos de continuar crendo que Deus continuará e estará conosco até o fim. Ele mesmo diz: estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Que coisa maravilhosa nós que temos essa esperança, nós que temos essa certeza, nós que temos esta convicção, nós que sabemos que isto é uma realidade no nosso viver. Mas existe uma terceira maneira que nós temos de vencer os temores da vida. Por isso o salmista disse no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que isto aconteça, que esteja acontecendo, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Por isso eu quero continuar acreditando, eu preciso estar consciente e não me entregar ao desespero. Eu preciso, cada dia mais, continuar a cultivar os meus sonhos, sonhos de Deus na minha vida, sonhos de Deus para você, para o seu viver, para a sua casa. Continue assim. E em terceiro lugar, é fundamental manter esta confiança no Senhor Deus. A palavra de Deus registra muitos textos que nos ensinam muito, mas eu gosto muito do texto de Isaías 41, versículo de número 10, quando a palavra de Deus nos diz assim: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha mão forte. Com a minha mão forte. Deus é aquele que nos fortalece, é aquele que nos protege, é aquele que nos sustenta com a sua mão forte. E aí, queridos, ainda que vivamos num tempo como este, ainda que estejamos no vale da sombra e da morte, como disse o salmista aqui no Salmo 23, nós vamos continuar. E agora nós vamos vencer o desânimo. E agora nós vamos crer exclusivamente, unicamente no Senhor Deus. Nós vamos depender somente do Senhor. E agora não vamos deixar que o desespero tome conta da nossa vida, da nossa casa, venha roubar a nossa vida, o nosso viver. E agora, queridos, vamos cultivar os nossos sonhos no nome de Jesus. E ainda mais, vamos confiar que Deus está conosco e que Deus, com a sua mão forte, está nos sustentando e vai continuar nos sustentando. Esse é o tempo que nós precisamos
está nos consagrando ao Senhor, reconhecendo que Deus é o Senhor, reconhecendo e decidindo que mesmo em meio ao caos, nós vamos pedir a Deus que nos abençoe, porque Ele vai colocar as coisas em ordem. Reconhecendo e acreditando que Deus tem todo o poder no céu e na terra. E acima de tudo, confiando exclusivamente no Salvador. Como está a sua vida? Eu não sei. Como está a sua casa? Eu não sei. Como está a sua família? Eu também não sei. Mas hoje eu quero trazer esta palavra que não é minha, é a palavra do Senhor para o seu coração, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Eu quero orar com você neste momento. Senhor Deus, muito obrigado porque temos a tua palavra. E muito obrigado porque ainda que em muitas ocasiões estejamos no vale da sombra e da morte, não temos o que temer. Não temos o que temer, pois o Senhor está conosco. Abençoe meu amigo, meu ouvinte, cada um que participa deste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por sua atenção. Não esqueça de se inscrever aqui nesse canal, de deixar o seu like. Isto é muito importante. Por favor, faça isto, tá bom?